Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a esta análise aprofundada que preparamos para a estreia do Café e Vade-Mecum. E neste nosso primeiro encontro, a gente vai direto na base de tudo, os princípios fundamentais do direito penal. Para quem estuda para concursos, isso aqui não é só matéria, né? É o alicerce que sustenta todo o sistema punitivo. Eu gosto de pensar nesses princípios como se fossem as muralhas de uma grande fortaleza, sabe? Erguidas para proteger a gente do poder de punir do Estado. Exato. E essa metáfora da fortaleza é, sim, perfeita. Porque princípios no direito não são meras sugestões, são normas mesmo, com um grau de abstração alto que vem da própria Constituição. Elas são as vigas mestras do sistema. Então, elas não só apontam a direção, mas impõem limites muito claros. Ou seja, se uma lei comum desrespeita um desses princípios, ela simplesmente não é válida. É como construir um prédio fora da planta, sabe? A qualquer momento ele pode ser invalidado. E me parece que eles se comportam de um jeito bem diferente das regras do dia a dia, certo? Uma regra diz pode, a outra diz não pode. É tudo muito preto no branco. Com os princípios a coisa muda. É uma distinção crucial, e que sempre é bom lembrar. Duas regras que se contradizem, uma geralmente anula a outra. Acabou. Já os princípios, quando eles entram em conflito, por exemplo, liberdade de imprensa contra o direito à privacidade, eles não se anulam. O que se faz é uma ponderação de valores no caso concreto. É um exercício de equilíbrio, não de exclusão. A complexidade é tamanha que nem os grandes nomes, como César Roberto Bittencourt, Juarez Cirino, Nilo Batista, eles não chegam a um consenso sobre a quantidade exata ou a classificação de todos eles. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. E a primeira e maior de todas as muralhas dessa nossa fortaleza é, sem dúvida, o princípio da legalidade. Aquele mantra que todo estudante de direito aprende no primeiro dia. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa frase, que hoje pra gente soa tão óbvia, foi uma conquista civilizatória gigantesca. A formulação é do Feuerbach, lá de 1801. Mas, assim, a ideia já vinha sendo fermentada por gente como Rousseau, Beccaria. É a vitória da lei, que em tese é a vontade do povo, contra a arbitrariedade de um rei ou de um juiz. E é interessante notar que o nosso princípio da legalidade, da tradição romano-germânica, é diferente da rule of law anglo-saxã. Diferente como? Lá, a tradição era que os precedentes dos juízes, baseados num direito natural, podiam até se sobrepor à lei do parlamento. Aqui não. Aqui é o contrário. A lei está acima de tudo e de todos, inclusive do juiz. Entendi. E esse grande princípio, ele se quebra em regras menores, como se fossem as pedras que formam a muralha. Os manuais adoram usar o latim para elas, né? Vamos para a primeira. Nullum crimen nulla poena sine lege scripta. A lei tem que ser escrita. O que isso quer dizer na prática? Que um juiz não pode simplesmente inventar um crime com base no bom senso dele. Exatamente isso. A única fonte que pode criar crimes e penas no Brasil é a lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária ou complementar, votada pelo Congresso Nacional. Costumes, princípios gerais, decisões de juízes, nada disso pode criar crime. Mas aqui já temos um ponto de atenção fundamental para concursos. E as medidas provisórias? Boa pergunta. O presidente da República pode criar um crime por MP? Olha, a regra geral, lá do artigo 62 da Constituição, é muito clara. Não pode. Matéria penal é proibida via medida provisória. Contudo, o STF criou uma exceção. É o famoso RE 254818. O Supremo entendeu que uma MP pode sim tratar de matéria penal, desde que seja para beneficiar o réu. São as chamadas normas penais não incriminadoras. Ah, então é aquela clássica pegadinha de prova. A regra é que não pode, a não ser que seja para ajudar o réu. Como, por exemplo, uma MP que cria uma causa de extinção da punibilidade. Perfeito. Ou que estende um prazo para entrega de armas, gerando uma abolitio criminis temporária. Se for para beneficiar, pode. Se for para criar crime ou aumentar pena, de jeito nenhum. Entendido.
Vamos para a segunda pedra da muralha. Nullum crimen nulla pena sine lege stricta. A lei tem que ser estrita. Isso. E aqui o ponto central é a proibição do uso da analogia para prejudicar o réu. A famosa analogia in malam partem. Analogia é quando a gente tem um vazio na lei, uma lacuna, e o juiz pega emprestada uma norma de um caso parecido para aplicar ali. Se esse empréstimo for para prejudicar o acusado, é totalmente vedado. Agora, a analogia para beneficiar, a in bonam partem, essa sim é permitida. Ok, mas aí vem a parte que sempre confunde todo mundo. A diferença entre essa analogia, que é proibida, e a tal da interpretação analógica, que é permitida. A diferença é sutil, mas ela é decisiva. Na analogia, o juiz age fora da norma. Ele busca a solução em outro lugar porque ali tem um buraco. Já na interpretação analógica, é a própria lei que dá uma autorização para o juiz ampliar o seu alcance. O exemplo clássico é a qualificadora do motivo torpe no homicídio. O código diz: matar por paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Esse ou outro motivo torpe é uma fórmula aberta. É a própria lei dizendo para o juiz: olha, existem outros motivos tão nojentos quanto esses e você pode incluí-los aqui. Espera um pouco, falando nisso. E a decisão do STF sobre a criminalização da homofobia? Aquilo não foi exatamente usar uma lei, a de racismo, para punir algo que não estava escrito nela? Isso soa muito como a analogia proibida que você acabou de explicar. Aí você tocou no centro de uma das maiores polêmicas jurídicas recentes. No julgamento da ADO 26, o STF equiparou as condutas homofóbicas e transfóbicas aos crimes da lei de racismo. A justificativa oficial da Corte foi que se tratava de uma interpretação extensiva. Eles argumentaram que a proteção contra a discriminação na Constituição deveria ser entendida de forma ampla. Mas a crítica da doutrina é pesadíssima. Muitos dizem que, na prática, o que houve foi a criação de um crime pelo judiciário, o que violaria a legalidade estrita. Para uma prova, é vital conhecer os dois lados dessa moeda. Fascinante e perigoso ao mesmo tempo. Seguindo, a terceira regra. Nullum crimen nulla poena sine lege prévia. A lei tem que ser prévia. Essa parece mais direta. Significa que a lei penal não pode retroagir para prejudicar. A lei que define o crime tem que existir e estar valendo no momento em que o fato aconteceu. É uma garantia contra surpresas. E por fim, nullum crimen nulla pena sine lege certa. A lei deve ser certa, clara, o princípio da taxatividade. Exato. A norma penal precisa descrever a conduta proibida de forma precisa. O cidadão tem que conseguir ler e entender o que é permitido e o que é proibido. Leis penais vagas, muito abertas, que dependem demais da cabeça do juiz, são inconstitucionais. O desafio hoje é com crimes modernos, tipo crimes informáticos. Se a lei for específica demais, ela fica obsoleta em meses. Por isso, Klaus Hoxing sugere um equilíbrio. Quanto maior a pena, maior a exigência de clareza na lei. Ok, fechamos o bloco da legalidade. A lei precisa ser escrita, estrita, prévia e clara. Isso estabelece as regras do jogo. Mas a minha dúvida é: só porque existe uma regra, o Estado precisa sempre usar o direito penal? Ou tem situações em que ele deveria, sei lá, ficar no banco? Pergunta perfeita. E ela nos leva direto para o nosso segundo bloco, o princípio da intervenção mínima. A ideia é exatamente essa. O direito penal é a arma mais forte, mais pesada do Estado contra o cidadão. Ele é a última ratio, a última cartada. Só pode ser usado quando todo o resto já falhou. E isso se manifesta de duas formas. Que seriam a subsidiariedade e a fragmentariedade, é isso? Exatamente. A subsidiariedade funciona como um filtro entre os ramos do direito. Ela diz que o direito penal só deve agir se o direito civil, o administrativo, se eles não forem suficientes para proteger aquele bem jurídico. Uma dívida se resolve no cível. Uma irregularidade de uma empresa, no administrativo. O penal só entra se a ofensa for grave demais. Entendi. Então a subsidiariedade é sobre qual ferramenta o Estado vai usar.
E a fragmentariedade? A fragmentariedade é um filtro dentro do próprio direito penal. Ele não cuida de tudo, ele é fragmentário, ele seleciona. Ele protege só os bens jurídicos mais importantes, vida, liberdade, patrimônio, e mesmo assim, só contra os ataques mais graves. Como diz o Bittencourt, ele deixa de fora condutas que são só imorais, como incesto ou ilícitos menores. E é dessa ideia de que o direito penal só se importa com os ferimentos graves que nasce um dos princípios mais cobrados em qualquer prova que existe, o da insignificância, a famosa bagatela. Precisamente. Foi o Klaus Roxin que desenvolveu essa tese lá em 1964. Ele disse que a tipicidade penal tem duas faces. A tipicidade formal, que é a simples foto do fato na lei. Bateu. Ok. E a tipicidade material, que é a pergunta. Essa lesão foi relevante? Atingiu o bem jurídico de forma significativa? Se a lesão for insignificante, mínima, não há tipicidade material. E sem tipicidade, não há crime. A conduta é atípica. E para evitar que isso vire um machismo do juiz, o STF criou aquele checklist, né? Essa é a lista que tem que estar na ponta da língua para qualquer prova. Com certeza. São os 4 vetores e eles precisam estar presentes todos juntos. Vamos lá. 1. Mínima ofensividade da conduta. 2. Nenhuma periculosidade social da ação. 3. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E 4. A inexpressividade da lesão jurídica. É isso. Tem que preencher os 4 requisitos. Ok, agora a parte que derruba muita gente. Onde a jurisprudência já bateu o martelo e disse que não se aplica e onde ela diz que pode se aplicar. Vamos para a lista de ouro. Não se aplica, de jeito nenhum, em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, como roubo. Isso é pacífico. Também não se aplica no crime de moeda falsa, porque o bem jurídico é a fé pública, que não tem como medir o valor. E o ponto mais importante, súmula 589 do STJ. Nos crimes e contravenções no contexto de violência doméstica e familiar. Certo, essas são as vedações absolutas. E os casos em que a aplicação é possível, mesmo que tenha alguma discussão? A jurisprudência admite em crimes tributários federais quando o valor sonegado é de até R$20 mil. O racional é, se nem a Fazenda se dá o trabalho de executar essa dívida, não faz sentido mobilizar todo o aparato penal. Outro ponto crucial. A reincidência por si só não impede a aplicação da insignificância. O que se veda é a aplicação para o criminoso habitual, aquele que faz do pequeno crime um meio de vida. E no campo minado dos crimes contra a administração pública, o famoso peculato de uma resma de papel. Como fica? Aí a situação é complexa. A súmula 599 do STJ diz que não se aplica nesses crimes, porque o que se protege é a moralidade administrativa. No entanto, o próprio STJ já deu umas flexibilizadas nessa súmula em alguns casos. Já o STF não tem súmula sobre o tema e analisa caso a caso. Então, para uma prova objetiva, a resposta mais segura é a da súmula do STJ. Numa discursiva, tem que mostrar que conhece a polêmica. Perfeito. Já vimos o que é a lei e quando ela deve agir. Agora, um novo grupo de princípios. Sobre o que exatamente pode ser punido e de quem se pode cobrar essa responsabilidade. Isso nos leva, primeiro, ao princípio da lesividade ou ofensividade. Para que um fato seja crime, ele precisa, no mínimo, colocar em perigo um bem jurídico de outra pessoa. É o princípio da alteridade. Não se pune a autolesão. E é daqui que nasce a grande crítica da doutrina aos chamados crimes de perigo abstrato. Como pote de arma ou dirigir embriagado, né? A lei presume que há perigo. Exato. A doutrina majoritária critica. Diz que esses crimes são inconstitucionais porque não exigem um perigo concreto. Contudo, para fins de concurso, o que importa é a posição do STF e do STJ. Ambos consideram os crimes de perigo abstrato perfeitamente constitucionais. Entendido. O próximo é o da adequação social. A ideia de que aquilo que todo mundo faz e acha normal não deveria ser crime. A tese do Hans Waltzel, ela tem duas funções. Uma, político-criminal, que é orientar o legislador a revogar leis que já caíram em desuso, como a do adultério. A outra, dogmático-interpretativa,
permitiria ao juiz absolver com base no costume. Só que os nossos tribunais superiores têm um pavor dessa segunda função. Eles se apegam à ideia de que costume não revoga a lei e negam sistematicamente a aplicação disso para absolver, por exemplo, dono de casa de prostituição ou quem vende CD pirata. E para fechar esse bloco, 2 princípios que caminham juntos: exteriorização do fato e culpabilidade. O princípio da exteriorização do fato é a base do nosso direito penal do fato, em oposição a um direito penal do autor. A gente pune o que a pessoa fez e não o que ela é, o que ela pensa ou seu estilo de vida. E o princípio da culpabilidade complementa isso em 3 dimensões. Primeiro, ele é fundamento da pena. Não existe responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Segundo, ele é elemento do crime. A pessoa tem que ser imputável, ter consciência do que faz, etc. E terceiro, ele é limite da pena. A sanção tem que ser proporcional à culpa do agente. Entramos agora no nosso último bloco. Já temos a fortaleza, o portão, as regras de quem entra. Agora, os princípios que regem como a punição vai ser de fato aplicada. Começando pelo princípio da pessoalidade ou intranscendência, está expresso na Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A responsabilidade penal é pessoalíssima. Morreu, acabou. Certo. Então, a dívida civil que o crime gerou vai para os herdeiros, mas a pena morre com a pessoa. E a pena de multa? Perfeito. A obrigação de reparar o dano, que é cível, pode ser cobrada dos sucessores. Mas a pena de multa, atenção, é pena. Portanto, se o condenado morre devendo a multa penal, a obrigação se extingue. Ela não se transmite. Detalhe que sempre cai em prova. Anotado. Em seguida, a individualização da pena. Ela acontece em 3 momentos. No legislativo, quando o Congresso define as penas mínima e máxima. No judicial, quando o juiz fixa a pena na sentença. E foi aqui que o STF proferiu decisões históricas, como no HC 111.840, derrubando o regime inicial fechado obrigatório para crimes hediondos, e no HC 97.256, afastando a proibição de substituir a pena na lei de drogas. E o terceiro momento? Exemplo, o caso mais famoso é o HC 82959, que considerou inconstitucional o antigo regime integralmente fechado. Para a gente fechar uma trinca final: humanidade, proporcionalidade e ne bis in idem. Rapidamente, o princípio da humanidade proíbe penas cruéis, de morte, perpétuas. O da proporcionalidade exige que a pena seja adequada, necessária e que os benefícios superem os custos sociais. E, por fim, o princípio do ne bis in idem, que é a garantia de que ninguém vai ser processado e punido 2 vezes pelo mesmíssimo fato. Passamos por uma jornada bem densa. Fica muito claro que esses princípios não são só teoria de livro. Eles são um sistema de garantias, a espinha dorsal, que legitima e principalmente limita o poder de punir do Estado, a fortaleza do cidadão. Entender essa estrutura é a chave para resolver a maioria das questões da parte geral de direito penal em qualquer concurso, né, Sam? Sem a menor dúvida. E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão. A gente viu o princípio da legalidade estrita ser desafiado por decisões judiciais, o da intervenção mínima ser pressionado por uma sociedade que muitas vezes clama por mais punição. Pensando nisso, qual dessas grandes muralhas da nossa liberdade enfrenta hoje o maior risco de ser relativizada ou esquecida na prática? E qual o papel de quem, como quem nos ouve, se prepara para ser um operador do direito na defesa da integridade dessa fortaleza?